Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Que bom estarmos juntos para louvar e glorificar o nome do Senhor. É uma oportunidade que nós temos de engrandecer o nome do Senhor, agradecer coletivamente, compartilhar com o irmão uma bênção, um pedido de oração durante a semana, uma graça, né? Pedir pela família, pelos desafios, pelo fim do ano. E ter sempre em mente o principal motivo dos festejos dessa época, que não é o enfeite puramente, não é o presente puramente. Isso tudo tem é feito para lembrar de um fato que mudou a vida da humanidade e mudou a nossa também. Glória a Deus. Sejam bem-vindos os irmãos que estão assistindo também pelo canal do YouTube e que Deus traga em paz os que ainda estão vindo para este templo. Vamos fazer a leitura bíblica que está em Isaías 35, de 1 a 6. Os que puderem e quiserem ficar de pé, por favor. Vamos todos juntos, em uníssono. O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Amém. Isso tudo se refere a Jesus, né? O pastor falou pela manhã, toda a escritura de alguma forma se refere a Jesus. Então vamos cantar que Ele é o nosso Senhor e Rei e está acima de todos e de tudo. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram
fala que a congregação dos santos vai estar lá no céu cantando santo, santo, glorificando o nome do Senhor. E nós nos mantermos maravilhados com essa possibilidade, eu acho que é uma coisa que tem que aquecer o nosso coração de fé e esperança. Vamos cantar juntos, maravilhado. Estamos repetindo todo esse tempo que o Senhor reina. Não importa o que acontece aqui na terra, tribulações virão. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és fogo apaixonado, eu sou do meu amado, e ele é meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus,
aplaudir o nome do Senhor Jesus, porque Ele merece. Ele não precisa de nada. Ele não precisa de presente. Mas Ele se agrada do nosso louvor, da nossa rendição. Ele se agrada desse vaso de alabastro. Podem sentar, irmãos. Vamos chamar aqui o pastor Edivaldo. Meus queridos, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Que momento precioso e especial. Como é bom nos reunirmos para adorar e bendizer ao nome do nosso Deus em consagração, em entrega, contrição, quebrantamento e muita comunhão. Que o Senhor seja louvado durante essa celebração, como já estamos a buscá-lo e a cantar louvores tão edificantes para nós e que enaltecem o nome dele. Portanto, todos bem-vindos, nossos queridos irmãos. Você que nos dá a honra da presença, da visita, sinta-se acolhido, abraçado a mais uma celebração da IBG e desejando ficar e estar conosco. Esta também se propõe a ser a igreja onde você possa desenvolver, crescer, glorificar a Jesus junto com a sua família. Que seja uma noite marcante, fortalecedora para todos nós. E quem nos visita, eu queria só fazer um destaque preliminar, tem muita gente ainda a caminho, a pedir para que o pessoal possa iluminar mais um pouco aí o nosso templo neste momento de apresentação. Quem nos visita, fica de pé, por gentileza, por favor. Temos alguns que, na verdade, já estão e são de casa, não é? Então, casal que já é de casa, outros, vamos agradecer por vocês, inclusive por aquele Senhor. Deus abençoe a todos, sigamos com a nossa adoração. Amém. Louvado seja Deus. Deu o seu filho, seu único filho, e quem crê e a ele receber, será aceito como filho, adotado como filho.
Isso mesmo, Senhor, se tornou homem por nós para provar o seu amor. Amém. Vamos à parte da dedicação de vidas e bens, neste momento, que os irmãos que estão selecionados para ficar à frente. E nós vamos ler o texto que está em Lucas 1, 46 a 49. Vamos ler de pé a palavra de Deus? Quem puder, por favor, se coloque de pé. E vamos juntos a uma só voz. Então, vamos juntos? Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Amém. Enquanto os irmãos se dirigem à frente para entregar as ofertas, eu ainda preciso de 2 irmãos aqui, pelo menos, à frente. Já vem aqui. Para recolher, nós vamos ouvir o coro. Podem sentar. Nós temos uma participação hoje dos nossos adolescentes, dos connectors da igreja. Tua graça é
Parabéns, como estão lindos demais. E aí, com essa jovialidade do Connect, deixou vocês ainda mais elegantes, todos vocês. Parabéns. Vamos ficar em pé e vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. A gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nós, no nosso dia a dia, através de nossas vidas. Coloque sua vida diante do Senhor, seus desafios, Ele tem cuidado de nós. Deus, nós te louvamos por esta noite preciosa, por cada vida aqui presente, ou onde está neste momento também a cultuar conosco. Tuas igrejas, de modo geral, na Bahia, Brasil e mundo, que seja uma noite ou manhã, que horário for, em outros países, de redenção, de salvação, de alcance de pessoas através do poder do nome de Jesus. Nós submetemos a Ti toda a nossa vida, porque de Ti viemos, para Ti queremos viver ainda mais, até aquele santo e bendito dia que iremos para a Tua presença, ou que o Senhor virá nos buscar. Nós consagramos a Ti nossos coros, obrigado por estas cantatas que estão aí a acontecer, louvores como este agora nos edificar, nos fortalecer. Colocamos no Teu altar os dízimos e ofertas que são, de fato, resultante de consciências, de corações gratos, que entendem que tudo pertence ao Senhor e tão somente Te damos o que é do Senhor, e fazemos com gratidão, com fidelidade, com generosidade, investindo na Tua casa, extensivamente investindo no Teu reino, em tudo que Tua igreja tem feito e fará. Obrigado porque o Senhor é o provedor desta casa, é o sustentador do Teu povo, é o sustentador da Sua igreja e de todas as Suas ações. Diante do Senhor coloco aqueles que estão em desafios, em lutas e batalhas, na certeza de que o Senhor está com eles, conduzindo todas as coisas, que essas provações possam ser vencidas em Cristo Jesus e que cada um saia ainda mais fortalecido, como diz Tua palavra, depois da provação, que sejam aprovados na presença do Senhor. Nós submetemos a Ti, portanto, esta semana, o restante deste ano, na nossa finitude, o que virá, tudo diante do Senhor, na certeza que o Senhor está à frente, cuidando de tudo. Obrigado pela comunhão fraterna, pelos perdão dos pecados, pelos livramentos constantes, obrigado pela saúde, concede ainda mais saúde ao Teu povo, Senhor, saúde do espírito, saúde da alma, da mente, saúde do corpo, saúde dos relacionamentos, as famílias sejam tocadas, alcançadas e fortalecidas pelo Senhor, e que nós continuemos avançando no poder do nome de Jesus, nome que nos faz mais do que vencedores, nome pelo qual nós temos a certeza que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então Te louvamos pelo bendito nome de Jesus, e neste nome nós oramos, entregamos e agradecemos. Amém e amém. Dá um abraço a quem está aí do seu lado, e Deus continue a nos guiar na celebração. Dos seus filhos não foi ferido, quem dos seus filhos não tem culpa ou dor, foi rejeitado por ter pecado. A graça que desceu do céu, enfim chegou a todos nós. Não há estranhos, não há perdidos, não somos órfãos de Deus. Alguns caíram, mas aleluia, não há mais órfãos em Deus.
glorificado seja o Senhor por este momento de adoração e louvor, e nós vamos prosseguir com nossa celebração, enquanto que o coro está a sair para se deslocar aqui para os seus assentos, destacando que as crianças até 11 anos são convidadas a irem para o Geração Graça, para o seu momento de culto e também de ensaio, visando a cantata do próximo domingo à noite. Aproveito para dizer que nós vamos ter no próximo domingo pela manhã a cantata do coro Unicanto, que vem se dedicando, se empenhando junto com o Beck, e também a cantata do... Oi, estou com 2 microfones aqui, agora que percebi que eu estou... Isso é a idade, eu coloquei o outro, e a cantata do Geração Graça, à noite, tá certo? A nos prestigiar e adorar o nome do Senhor. Então, todos são convidados, inclusive os queridos pais, tios e toda a parentela, tanto para amanhã como para a noite. Sábado à noite, se o Senhor permitir, nós estaremos na Praça Lord Cochrane, com um grande momento evangelístico, missionário, de compartilhamento, de louvor ao nome do Senhor. Também todos convidados, tragam parentes, tragam visitantes, amigos. E durante a semana, terça, nós temos o nosso... nossa reunião do Conselho Diretor, virtualmente. Link será enviado amanhã para todos os membros do Conselho Diretor e aqueles que ingressarão como novos membros também. E na quinta-feira nós temos nossa Assembleia virtualmente, inclusive para contemplar a questão eleitoral. Então, se você ainda não votou e é membro da igreja, é aí motivado e incentivado a exercer seu direito de voto e votar conforme nomes que foram indicados e assim consultados, atendendo aos critérios estatutários. Quarta-feira é a última quarta do ponto de vista de estudo de adoração na formatação que a gente trabalha, antes das quartas do final do ano, porque a seguinte nós teremos o Natal e a última, o culto de Ano Novo. Então, você que quer vir quarta e pode, a gente está denominando essa quarta como a quarta da gratidão. Então, você vem para agradecer, terá um espaço para registrar o que Deus fez em sua vida, gente que casou esse ano, gente que foi contemplada com tanta bênção de Deus, tanta provisão, livramentos, grandes feitos e milagres, o cuidado de Deus nas várias áreas, inclusive no trabalho, enfim. Então, quarta-feira, quarta da gratidão, venha para celebrarmos juntos ao Senhor e também você terá o espaço de registrar a sua palavra de louvor na presença do nosso Deus. Nós vamos abrir a palavra em 1 de João, capítulo de número 1, capítulo 1. Vamos falar sobre nosso Deus como a verdadeira luz em Jesus Cristo, que nós devemos refletir a luz do Senhor, a luz de Cristo. Então, todos que puderem ficar de pé, bondosamente fiquem, os que não podem permanecer sentados, e vamos ler em 1 João, capítulo de número 1. 1 João, capítulo 1, a partir do verso de número 5 até o verso 10. Diz assim a Escritura, a palavra do Senhor. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Leiamos juntos. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Bem forte, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Senhor, nós te somos gratos por mais um culto que a te prestamos, te louvamos pela comunhão em Jesus Cristo e pela santa palavra do Senhor, que nós hoje celebramos com gratidão e o fazemos durante todos os dias das nossas vidas, que ela tenha primazia e total
a prevalência em nossas vidas, que ela possa nos guiar, o teu Espírito nos oriente para que o que será compartilhado agora venha do teu coração para os nossos corações. O Senhor seja exaltado e o teu povo seja fortalecido, edificado, confrontado com vidas salvas e também consagradas no teu altar, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados. Deus é luz. Esta é uma das principais mensagens das Escrituras. Quando nós entramos no texto bíblico, a partir do Gênesis capítulo 1, diz que havia trevas na face do abismo. E àquele momento o Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas, sendo que quando a palavra viva, criativa, a palavra que deu existência a tudo, que é o próprio Filho de Deus, passa a criar, uma das primeiras ações é trazer luz aonde só havia trevas. É bom destacar que esta palavra é o verbo vivo, como pela manhã destacamos, é o Logos de Deus, é a razão e sentido de toda a existência. É aquele que é de fato a essência das Escrituras, e a Escritura, como palavra viva de Deus, o apresenta para todos nós, como está aqui no capítulo 1, a partir do verso 1, de que o que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, a vida se manifestou, e nós a vimos e testemunhamos dela, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O apóstolo João, que viveu muito próximo a Jesus, como um dos apóstolos mais íntimos do Senhor, ele registra 5 livros de todo o Novo Testamento. Escreve a partir ali do ano 86 a 90, tanto o seu Evangelho como suas 3 cartas e depois o Apocalipse. E ele escreve com 2 finalidades. Uma finalidade é mostrar que Jesus é o próprio Deus encarnado contra uma mensagem herética que dizia que era uma aparência, não era real. O Senhor Jesus, que era o gnosticismo, diziam que é apenas uma ideia de um homem, mas que não era na sua plenitude, porque Deus não poderia ser homem. Então negavam ou a divindade de Jesus, ou de fato a encarnação do próprio Filho de Deus. E João então reafirma que Jesus é o Filho de Deus, plenamente Deus e plenamente homem, mas também objetiva a salvação e a redenção, porque nós lemos lá em João capítulo 20, que o que foi escrito para que todos pudessem crer e ter vida através do nome de Jesus. Muito mais milagres foram feitos do que os que foram registrados, mas os que foram registrados e toda a verdade é para que quem lesse pudesse saber que ele era o Filho de Deus e crendo nele pudesse ter vida em seu nome. E então esta palavra viva do Senhor transmitida para nós, que a própria Escritura diz lá em Mateus 24, 35, que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar, palavras mais do que fidedignas, palavras mais do que reais, que mudam nossa existência, na linguagem do saudoso Billy Graham. Quando nós vamos para a Bíblia, nossa vida é trabalhada e nós somos afastados do pecado através da Bíblia Sagrada, ou vice-versa, quem vive no pecado realmente acaba sendo afastado da palavra. Apresenta esse Jesus que se autoafirma como Filho eterno de Deus. E aqui na nossa passagem bíblica, nessa perícope, nesse recorte das Escrituras, nós temos a afirmação de que Deus é esta verdadeira luz que foi manifesta em Jesus. Nós lemos lá em João capítulo 8, verso 12, Jesus na festa dos tabernáculos dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, a luz para sua existência. Jesus é a luz que o mundo tanto precisa, assim como lá na criação o mundo precisava dessa luz para poder de fato ter existência, ter amplitude, assim também o mundo precisa de luz. O texto de Isaías capítulo 9 diz que havia um povo que estava em densas trevas, tanto na região de Naftali como de Zebulon, na Galiléia dos gentios,
pairava ali sombras da morte, até que se viu uma luz, que foi a mensagem do que o Cristo haveria de nascer, a mensagem que haveria de apontar para o Emanuel, para o Filho de Deus, para o Messias, que traria para o mundo a luz verdadeira que iluminaria os corações, e libertaria da cegueira, libertaria do desvio, libertaria da maldade, de toda sorte de violência. E como de fato essa luz tem feito diferença em tantas vidas, que outrora estavam escravizadas, estavam cegas pelo Deus desse século, como nós encontramos em 2 Coríntios 4:4, que nos diz, nos quais o Deus desse século e deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem do próprio Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. E veja que expressão linda do verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus. Quem tem um encontro pessoal com Jesus tem sua vida iluminada, tem sua vida resplandecida, agora passa a viver e pensar de modo diferente. Aquele que vivia dominado pelo mal, por todo pensamento de destruição, passa agora de fato a vivenciar os propósitos de Deus, e sua vida vai sendo moldada e mudada constantemente, conforme Provérbios 4:18, a vereda do justo é como o nascer do sol, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E a proposição joanina aqui nesta passagem é dizer que quem verdadeiramente pertence ao Senhor, quem por Ele foi alcançado, precisa andar na luz como luz Ele é. Por isso que ele começa sua primeira carta, depois de afirmar que Jesus é o Filho de Deus encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, que agora Deus é luz. E aqui eu quero fazer o primeiro destaque em relação a esse reflexo da luz do Senhor através de nós, que é o fato de que nós precisamos andar em santidade. Quem reflete a luz do Senhor em sua vida, anda em santidade. Diz o verso 5, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele trevas alguma. Quem é o príncipe das trevas, que é o Deus desse século, é Satanás, que não é opositor, inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo nem opositor, mas sim nosso, que quer nossa destruição, quer nossa condenação, como ele condenado está. Ele está nas trevas e quer levar o tanto quanto possível de pessoas também para as trevas. Eu encontro um texto que também muito fala fortemente ao meu coração, que está em João, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 17. A gente acaba decorando muito o verso 16, mas quem conhece o restante sabe a aplicação profunda dessa mensagem. O 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Olha aí, Jesus não veio para condenar, porque nós já nascemos condenados debaixo do pecado. Ele veio para libertar, para restaurar. E qual é a condenação? Verso 19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Via de regra, os erros, a maldade, a violência, é feito sempre na tentativa das escondidas. Sempre para que os outros não vejam. Se bem que a gente está chegando um momento na nossa sociedade e geração que mesmo aquilo que é terrível tem sido feito às vezes até à luz do dia, de forma a que outros possam ver. Mas o que não presta, o que é errado, maldade, furto, roubo, geralmente às escondidas, geralmente em trevas, em momento que os outros não possam enxergar. Mas quem vive na luz tem uma vida transparente, reflete a glória do Senhor, reflete a luz do Senhor. E o verso 21 diz: quem pratica a verdade se aproxima da luz,
para que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Não tem receio, não tem medo, porque reflete a luz de Jesus em suas vidas. Quando o Filho de Deus nasce, lá na estrebaria em Belém, a Bíblia diz que uma grande glória invade ali aquela noite do nascimento do Senhor, e uma voz angelical através do coro anuncia aos pastores a chegada da grande luz do Filho de Deus, a refletir essa mensagem tão grandiosa, que são as boas novas do Senhor, paz na terra aos homens a quem Ele quer tanto bem. Essa luz agora passa de fato a estender-se não só àquela geração, mas a todas as gerações que reconhecem o Filho de Deus, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, o que determina de fato sua vida presente e futura, a luz do Senhor refletindo neles. Por isso que o texto diz: Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Irmãos, é impossível alguém que se coloque como regenerado, nascido de novo, viver uma vida de trevas, uma vida de pecado e de transgressão permanente. Isso é um grande sinal de que essa vida ainda não teve encontro com a luz. Porque se teve encontro com a luz, aborrece as trevas. Ainda que eventualmente possa vir a pecar, mas as trevas não fazem mais parte do nosso estilo, não fazem mais parte da nossa agenda. Nós queremos nos alegrar diante do Senhor, viver relacionamento íntimo e próximo dEle. É impossível ter santidade se não for no poder e na força do Senhor. Na nossa capacidade humana é impossível. Não temos como lutar contra este mundo. Não temos como lutar contra a carne inclinada ao pecado. Não temos como lutar contra Satanás, mas no poder do Senhor, na força do Senhor, na palavra do Senhor, no Espírito Santo do Senhor, nós temos como resistir, temos como nos manter de pé, temos como ter uma vida onde os outros vejam a luz do Senhor através de nós. Jesus diz: vocês, igreja, são a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia debaixo de um móvel, ela é colocada num destaque. Não se pode esconder uma cidade que está numa montanha. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, nós precisamos ser portadores e agentes desta luz, deste reflexo da graça e da presença do Senhor. Como uma iluminação faz toda a diferença. Imagina esse templo todo apagado, sensação estranha de justamente dificuldade de poder caminhar. Nós que temos mais de 40, que somos ainda um pouco da geração do candeeiro, aqui nas cidades menos, mas no interior mais ainda, e se é na zona rural. Lembra quando faltava energia, como é que ficava a situação? Hoje nós temos, via de regra, outros caminhos e alternativas quando falta energia, mas a gente usava lá a lamparina, usava o candeeiro. Tem gente com mais de 40 balançando a cabeça, dizendo que nunca usou, mas eu usei. Sei que aqui alguns usaram. E aí facilitava um pouco o deslocamento, mas ficava uma penumbra, não é isso? Uma certa penumbra. Quando a gente saía ao ar livre, se não fosse uma noite de lua cheia, brilhante, tinha até dificuldade podendo tropeçar. Por isso que na época de Jesus disse: trabalhem enquanto é dia, porque vem a noite quando vocês não podem trabalhar. Por quê? Porque não tinha basicamente iluminação, a não ser da lamparina e do candeeiro. Assim também, amados irmãos, nós precisamos viver essa luz que o Senhor trouxe para nós. Uma das características centrais de Jesus é exatamente o fato dele vir trazer a sua glória, a luz para iluminar as pessoas que estão enganadas em idolatria, enganadas em feitiçaria, gente que lamentavelmente tem o seu coração iludido pelo maligno e que precisa dessa luz para restaurá-lo, para mudar a sua trajetória. A gente encontra lá em João capítulo 9 a história de um cego de nascença, que o Senhor opera na vida dele, trazendo a vista para ele, como tradução de luz, e ordena para ele se lavar no tanque de Siloé. Quando ele volta, depois de Jesus ter justamente colocado cuspe no seu
com seus olhos misturado então com barro, e ele volta vendo, glorificando ao Senhor, e a religiosidade insensível, aqueles que na verdade são portadores de uma mensagem não de libertação, mas de escravidão, quiseram julgar porque aconteceu num sábado, trouxeram os pais dele para que pudesse justificar se ele realmente era cego. Os pais, com medo de ser expulso da sinagoga, diziam: ele é o nosso filho. Agora, como ele está vendo, não sabemos. Cego ele era. Quando foram confrontar aquele cego, há uma colocação muito interessante da parte do cego, quando diz assim o cego: eu estava cego, agora eu vejo. E ele, quando me mandou lavar e voltar, eu voltei vendo. Aí dizem lá os religiosos: como pode um pecador fazer isso? Ele é pecador. Aí o cego diz: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego, mas agora vejo. Isso acontece com as vidas que têm experiência pessoal transformadora com o Senhor, que muda sua realidade, que é uma vida antes de Cristo, outra vida depois de Jesus. Eu tenho acompanhado um casal aqui na igreja, geralmente está mais na quarta, que teve uma experiência profunda de mudança de suas vidas, da sua história, de que andavam de forma a entristecer-se consigo mesmo, com a sua família. Hoje, restauraram, casaram, e recentemente eu ouvi um testemunho deles na quarta passada, que eu preciso ter um outro momento para eles testemunharem aqui, de que essa palavra restauradora, regeneradora, também tem poder para operar milagres. Ela, com o útero, com problemas e dificuldades, chegou a ser declarada estéril, com miomas, com até mesmo tumor, comprovadamente, e quando tudo parecia improvável de engravidar, a medicina dizia que era improvável, ela apareceu quarta-feira aqui, com uma gestação de 3 meses, para a honra e glória do nome do Senhor. Lucas e Janaína, vivendo o poder, a presença e a direção do Senhor. Quando essa luz entra numa vida e numa casa, faz toda a diferença. O pecado é vencido no poder de Jesus, dessa luz. Milagres acontecem, a palavra gera poder. Que nós possamos, irmãos, viver nessa santidade, dessa luz, como diz o verso de número 7. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O segundo destaque é: quem reflete a luz do Senhor vive em comunhão. Ou seja, a comunhão é resultado da santidade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente muitas vezes coloca os dois: paz com todos e santificação, não verá o Senhor. Mas no original, a expressão sem a qual ninguém verá o Senhor está reportando-se para a santidade, para a santificação, para a última palavra. Sem santidade, sem vida com Deus, sem testemunho com o Senhor, nunca poderemos vê-lo. Gosto muito de um texto que está aqui também, em 1 de João, capítulo de número 3, que diz assim, quanto a essa questão de virmos a glória do próprio Deus, a sua própria imagem perante nós. Quando o texto sagrado nos diz: amados, verso 2, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo aquele que tem a esperança de ver Jesus face a face, quem tem essa esperança, diz amém? Purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Santifique-se, assim como Ele é santo. Por isso que Apocalipse diz: quem for santo, santifique-se mais. Quem for sujo, suje-se mais. Ou seja, é preciso ter posicionamento. Nós precisamos, de fato, no nosso dia a dia, amados irmãos, ter posicionamento firme da nossa convicção de fé. De quando em vez a gente tem escutado, e um percentual que saiu agora recente, conforme uma estatística dos Estados Unidos, que é extensiva ao Brasil, que 60% a 65% da maioria dos chamados evangélicos só vai uma vez na igreja na semana, uma vez na semana, e vive os outros 6 dias ou 7, às vezes bem distante do propósito de Deus, tendo as suas vidas conforme os seus caprichos e a sua vontade. Quem vive assim, que eu espero que não seja o caso de nenhum de nós, é difícil ser chamado de discípulo de Jesus. É discípulo ser chamado de verdadeiro servo de Deus. Pode até ser chamado de evangélico,
no sentido depreciativo do termo, mas não de salvo redimido que reflete a glória de Cristo, que vive de fato a intimidade com o Senhor, a santidade, e que isso resulta em comunhão. Comunhão no texto bíblico aqui tem a ideia de prática do amor, sabe? Olha, você não tem opção, ou você ama como filho de Deus, ou se você não amar, você não é filho de Deus. Talvez, para gostar de alguém mais próximo, você tem a opção, nem todo mundo vai fazer parte do seu círculo mais íntimo. Hoje pela manhã na classe de Teologia Sistemática, alguém dizia assim: pastor, eu não consigo entender, porque João era o mais próximo de Jesus, não era para todo mundo ser bem próximo de Jesus. E eu dizia, olha, existem graus de relacionamento. Jesus amava a todos, mas João era o mais próximo de todos. Amo todos vocês, mas tenho aqui ali proximidade com um mais do que outro. Faz parte naturalmente, mas amar, eu preciso amar a todos, e eu preciso viver a verdadeira comunhão pela qual o mundo conhecerá que o Senhor está no nosso meio. João 17, o mundo nos conhecerá pela prática do amor e como consequência da verdadeira comunhão. Gosto demais do Salmo de número 133, que é um salmo celebrado por nós, que fala justamente sobre esse aspecto da comunhão a fortalecer os nossos corações. E os mais antigos, mas também os mais jovens, conhecem esse texto, que assim nos diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, em comunhão. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce sobre suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amados, nós precisamos nos amar mutuamente, mesmo nas nossas diferenças. Precisamos nos valorizar, porque quem não ama ao seu próximo, aquele que está do seu lado, a quem vê, e diz amar a Deus a quem não vê, é contraditório. A salvação, a vida eterna, é traduzida pela santidade, pela mudança de vida, mas também pela comunhão e pelo amor para com as outras pessoas. Jesus nos amou tão profundamente que nós, no estado de miserabilidade, de afastamento, Ele derramou graça sobre nossas vidas. Quando nós estávamos nos nossos delitos e pecados, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor, Colossenses 1,13, mudando nossa realidade. E lá na cruz do Calvário, Ele mesmo pronunciou para os seus algozes, aqueles que o afrontavam e que de fato o feriam em todos os níveis: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O condicionamento do perdão nosso também tem a ver com nossa ligação do perdão que nós recebemos de Deus. Quem se sente muito perdoado não tem restrição nem limite de perdão. Quando foi perguntado a Jesus quantas vezes deveria perdoar o seu próximo, o que é que Jesus disse? Porque foi perguntado 7 vezes, Senhor. Ele disse 70 vezes 7. Outras versões vão dizer 77 vezes. A verdade é que o 7 seja elevado ao quadrado, ou 77, quer dizer um número infinito da prática do perdão, da prática do amor, da qual todos nós somos carentes e necessitados. Que nós possamos viver essa verdadeira comunhão resultante, amados irmãos, de santidade, de vida com Deus. Agora veja uma coisa importante que o texto nos traz. Pelo menos assim entendo, porque sou contra aquilo que muitos chamam de, em nome do suposto amor, viver uma vida como bem quer e crer junto com os outros, mesmo em crença que vão de encontro à palavra de Deus. Sou contrário ao ecumenismo, claramente, quando esse afronta aquilo que são doutrinas elementares da palavra de Deus. Sou favorável à prática do amor e misericórdia acima de todas as coisas, mas o ecumenismo, que vai de encontro aquilo que diz a Escritura, em nome do suposto amor, vai ferir a verdade, e a verdade não se contradiz ao amor. A gente trabalha amor e verdade lado a lado, dizemos a verdade em amor. Portanto, quando em nome de misticismo, de sincretismo, se quer justamente dizer que todos nós vamos viver em comunhão, em unidade, de forma a crer de modo diferente, a vir a declarar isso como ecumenismo, nós temos nossa restrição. Isso não quer dizer que a gente não respeita, a gente respeita demais os outros. Preste atenção nessa minha expressão. Quem é batista é respeitador e é dialógico, no sentido de poder conversar com o outro, tratar com o outro, mas sem abrir mão de suas convicções e certezas bíblicas. Santidade e comunhão andam
lado a lado. Primeiro, santidade, santificação. Segundo, comunhão. E termino esta palavra fazendo menção ao terceiro destaque, de quem reflete a luz do Senhor. Além de andar em santidade, de viver em comunhão, também busca a sua graça e o seu perdão. Amados, todos nós estamos na mesma condição. Nenhum de nós é melhor do que o outro. O Senhor nos livre de vaidade bobas e loucas, nos livre de orgulho, nos livre de petulância. Gente que pensa por causa de um canudo, de um título, seja qual for, inclusive de mestrado, doutorado, ou uma posição a mais, se colocar acima do outro, ou porque tem um bem mais do que outro. Na nossa vivência de fé, todos nós entendemos que éramos miseráveis, afastados da glória de Deus, vivendo como pecadores carentes do Senhor. O Senhor nos resgatou, nos tirou do charco de lodo, nos tirou do lamaçal da iniquidade, perdoou nossos pecados, escreveu nosso nome no livro da vida, para que nós possamos proclamar essa graça que precisa pautar nossas vidas. Se eu fui alcançado por Jesus, redimido por Jesus, minha mente precisa estar cheia da palavra, cheia de Jesus. Meu coração precisa pulsar pelo amor a Cristo. E eu preciso proclamar esta palavra para os outros que também estão perdidos. Não somos melhores que ninguém, nem tampouco piores que ninguém. Somos igualmente necessitados da graça do Senhor. É por isso que o verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Olha um tipo de mensagem, de doutrina que estava sendo propagada lá. Era que depois que se confessava Jesus, que se recebia Jesus, não estava mais propenso ao pecado. Todos nós podemos pecar, estamos propensos ao pecado, mas não mais o pecado nos domina. Olha o que diz 1 de João, capítulo 3, a partir do verso de número 7. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, ou que vive na prática do pecado, é o que diz o original, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, não vive em santidade, em retidão, não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Olha aqui a dobradinha. Viver em santidade e retidão e também amar o seu irmão. Quem não pratica esses itens aqui não é filho de Deus. E outra questão muito clara aqui é que todos nós podemos pecar, embora não queiramos pecar. Embora nós rejeitemos o pecado já não mais nos domina, mas estamos sujeitos ao pecado enquanto nós aqui estivermos. Até que um dia formos para a presença do Senhor, ou Ele nos buscar, aí estaremos totalmente distantes do pecado, aí estaremos totalmente imunes ao pecado. Por exemplo, perguntaram aqui para mim e para você: você já pecou hoje em algum momento? Fontes de pecado: pensamentos, intenções, palavras, ações. Que o Senhor nos faça viver cada dia mais em santidade, em pureza, pecando cada vez menos, consagrando cada vez mais. Mas nós precisamos do seu perdão, nós precisamos desesperadamente da sua graça. E essa mensagem precisa ser transmitida. Olha o que diz o verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmão, nós precisamos exercer a prática da consagração, da petição, do clamor, da entrega constantemente. Agora, quando a gente transgredir, vamos nominar o pecado, não vamos generalizar o pecado. Pequei nisso, errei nisso. Eu tenho aprendido na vida e com a Aninha a importância da oração específica, bem discriminada para com Deus, seja do pedido, seja do clamor, nós precisamos dizer claramente, porque me lembro que alguns, como o irmão que viveu muito tempo no Recife, sempre orava, inclusive nos cultos públicos: Senhor, perdoa os meus muitos pecados.
Eu dizia uma vez para ele: irmão, que tantos pecados são esses que o irmão tem? Porque todos nós temos pecado, mas era constante. Obviamente que nós estamos inclinados ao pecado, mas o pecado já não nos domina. Quem nos domina é o Espírito Santo do Senhor, que muda a nossa vida constantemente, conforme a sua graça, a graça de Deus, a misericórdia do próprio Senhor Jesus Cristo. Gente que outrora vivia de uma forma tão desresgrada, tão complicada, tão triste, hoje está com uma vida guiada pelo Espírito, nascido de novo, mudado pelo poder de Deus, regenerado, verdadeiramente fruto do poder do Senhor, ainda que inclinado ao pecado, como qualquer um de nós, que temos uma luta diária e constante contra o reino das trevas, contra a carne. É uma das maiores batalhas que nós enfrentamos. Por isso que precisamos alimentar-nos de Cristo, da sua palavra, do seu Espírito Santo, do seu poder, para realmente não nos inclinar àquilo que desonra o nome do Senhor. Mas aqui nós terminamos dizendo: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos o próprio Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós somos hoje, guarda isso no coração, pecadores não mais perdidos, mas pecadores perdoados pelo sangue de Jesus. Somos pecadores redimidos por Jesus, que não amamos mais esta prática, mas que amamos Jesus e queremos anunciar sua grandeza e o seu reino. Queridos, que nós reflitamos a glória do Senhor, que nós reflitamos a luz do Senhor. O mundo está precisando desta luz. Um período como esse nosso agora, tão iluminado por onde nós passamos, que seja a igreja a iluminar essa sociedade tão perdida, tão escrava das trevas, que precisa demais da luz de Cristo no seu dia a dia. Vidas que precisam de um novo direcionamento, vidas que precisam de resgate, de mudança, gente que está do seu lado, gente que está próxima a você, e você precisa viver e anunciar a mensagem da luz de Jesus Cristo aonde você estiver. O texto sagrado diz que tanto a Galiléia dos gentios como a Judéia foram contempladas pela luz que foi o próprio Senhor, quando passou a propalar essa luz a todos que com ele tiveram contato. Que a igreja continue sendo de fato esse reflexo da glória da luz do Senhor, a anunciar o evangelho transformador e brilhando e refletindo a graça do Senhor. Que ele, pois, continue a nos abençoar. Amém e amém. Vamos cantar de pé todos que puderem. Brilha Jesus, dizendo que essa luz do Senhor brilhe em nossas vidas, em nossos corações, que possamos justamente refleti-lo e transmiti-lo através de nossas atitudes, palavras e ações, e de tudo que é em nós. Louvemos ao Senhor.
ao Senhor que de fato haja luz ainda mais sobre sua vida, sobre sua história, sobre sua casa, e você seja esse reflexo da glória do Senhor. Quero fazer um convite para quem ouviu a voz do Senhor, estando na igreja há algum tempo e ainda não tomou essa decisão, e ou mesmo aquele que está nos visitando hoje ou nesses últimos dias, alguém que deseja render sua vida a Jesus, recebendo essa luz na sua vida, recebendo essa luz na sua família e vivendo para a glória do Senhor. A igreja por você está orando, alguém que toma essa gloriosa decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Vem cá, querida, para a gente orar com você e por você. Louvado seja Deus. Nossa querida já tem estado conosco há um bom tempo, mas publicamente toma essa decisão para caminhar aí para o batismo. Então a gente fica feliz por você tomar essa decisão. Priscila, depois de tanto tempo conosco, Sandra tem influenciado muito a vida dela, diz publicamente que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. A igreja se alegra por isso, amém? Aninha vai ficar aqui ao lado dela, além da própria Sandra que vai estar apoiando. Mais alguém que toma essa decisão nesta noite, dizendo: eu recebo Jesus, eu confesso Jesus, aceito Jesus, para que haja luz. Para que haja luz na minha vida, para que haja luz na minha casa, para que minha vida seja o reflexo da glória do Senhor. Mais alguém toma essa decisão nesta noite? Se houver, confessa ao Senhor, se renda ao Senhor, e nós vamos estar orando junto com você, tá? Deus tem propósito para a sua vida, tem planos gloriosos para você e quer lhe usar como um instrumento de bênção e da graça do Senhor. Ao tempo que eu lhe desafio, amado irmão, reflita mais a luz do Senhor, a glória do Senhor, seja porta-voz dessa luz transformadora, a luz que alcançou sua vida, que mude mais e mais a vida das outras pessoas, que sejam alcançadas pelo poder da glória do Senhor. Vamos orar. Deus, te louvamos por Priscila, obrigado porque ela, depois de estar sendo trabalhada por teu Espírito, se rende ao Senhor, te confessando publicamente como o Senhor e Salvador da sua vida. Que o Senhor consolide sua fé junto com sua família, sua filhinha, que ela cresça no desenvolvimento aqui conosco, com todo o apoio que vem recebendo da Sandra, também de Aninha, e que ela possa, no próximo batismo, estar sendo batizada por louvor do teu nome. Que o Senhor possa guiar seus passos, ela possa ser também luz do mundo, reflexo da glória, da presença de Jesus. A Bíblia possa estar presente na sua vida, e quando os outros virem sua vida, que vejam de fato a palavra de Deus nela, Senhor. Consagramos também outros que aqui estão e que não tomaram essa decisão, que nesta noite façam, que se rendam ao Senhor, que se prostrem no altar do Senhor e sejam redimidos e salvos pela graça do Senhor. Quanto à tua igreja querida e amada, que nós possamos refletir Jesus, anunciar Jesus através de tudo que há em nós, nosso estilo de vida, nosso comportamento, atitudes, palavras e ações, para que onde estivermos possamos brilhar a luz de Jesus, influenciar os ambientes que estão em trevas da sociedade, a partir dos que estão mais próximos de nós, no nosso lar, que haja salvação para as casas que estão clamando ao Senhor, cada vida, cada pessoa, que haja também redenção para os nossos vizinhos, para aqueles que nós convivemos no nosso ambiente profissional, onde estivermos, que de fato esta luz que é Jesus ilumine aqui a Salvador, ilumine a Bahia, o Brasil, Senhor, e nós sejamos como igreja local, instrumentos e agentes de transmissão dessa luz. Nós te louvamos por esta noite, por este culto, por toda essa celebração, pelos louvores e pela semana que nós já consagramos a Ti, na certeza que será uma semana cheia da presença e da direção do Senhor, extraordinária, com a Tua glória, com o Teu poder, os Teus milagres, Senhor, que cada um possa crer e viver para o louvor do Teu nome. E tudo o que fizermos, cada ação, individualmente, como família e também como igreja, tudo que está planejado, seja executado segundo a vontade e a direção do Senhor. No nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos e fazemos isso com muita gratidão. Amém, amém. Receba um abraço, querida Priscila. Nós vamos neste momento finalizar a nossa celebração. Nós vamos finalizar a nossa celebração com a bênção apostólica. Pode se direcionar, depois a gente fala. E depois com nossa declaração de fé após o coro cantar a belíssima música
que na verdade aí vão ser duas em uma: anjos cantem fulgor e povos cantai, tá? Junto com a igreja, maravilha. Só rapidinho, só foi para dizer, finalizou, tá, irmãos? Terça-feira agora terá uma confraternização das mulheres, do Ministério das Mulheres da Graça. Todas estão convidadas para o auditório 2 nessa terça-feira, é isso? Correto? No dia 22/12 teremos um momento especial para Davi e Isabela quanto a o casamento deles, que será o culto da Bíblia Branca, e eles pedem para comunicar a todos que todos estão convidados. Aí são palavras dele, toda igreja convidada para o casamento deles no dia 31 de janeiro aqui no templo, mas comuniquem e confirmem para eles até o dia 3/1, tá certo? Até o dia 3/1. Vamos fazer a bênção apostólica? Que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e redentora do seu Filho Jesus Cristo, a doce consolação e santa comunhão do Espírito Santo, nosso Paráclito, nosso defensor, seja com o povo de Deus aqui presente e com toda a igreja do Senhor espalhada por todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar com o nosso coro e no final faremos a nossa declaração de fé. Ótima semana no nome de Jesus.